como é que vocês estão? A Pro tá morrendo de saudade de vocês. E vocês estão com saudade da nossa escolinha? Eu tô morrendo de saudade. Eu quero só saber o que vocês estão fazendo aí. Estão só brincando? Vocês estão fazendo as atividades da escola e da escolinha? A Pro mandou uma atividade, hein? Quando a Pro voltar, eu quero só ver se vocês estão fazendo. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Prof. Kati. Eu sou uma das professoras lá da nossa igreja. E hoje eu vim falar sobre um assunto muito importante, que é sobre a Páscoa. Vamos ver o que a Páscoa traz para nós? Vamos ver, eu tenho uma coisa aqui. Vamos ver se vocês vão lembrar. O que é isso aqui? Hoje é dia do doce. Como assim? Quem é que não gosta de doce? Eu sei que muita gente aí ganhou doce, ganhou chocolate, né? Não tem problema nenhum a gente comer chocolate na Páscoa, não faz mal. Mas a gente tem que ter uma coisa muito gravada em nosso coração, que a Páscoa não é o dia do doce, não é o dia do coelho da Páscoa, não. O dia da Páscoa a gente comemora a ressurreição de Jesus, que é um dia muito importante para nós. Então vamos lembrar como é que é essa história? Nossa, para a gente não esquecer a Páscoa, né? Ressurreição de Jesus. E hoje a Pro trouxe essa história, vai contar essa história que tá tudo aqui dentro dessa sacolinha. Olha que linda! O que a gente lembra disso aqui? Da cruz, né? Que Jesus se entregou na cruz por nós. Vamos ver então? Vamos ver como é que é essa história? Vamos lá. Eu vou tirar várias coisas daqui de dentro pra gente lembrar o que é. Vamos lá. Folhas! Muitas folhas! Olha que lindas! Muitas folhas, o que isso quer dizer, prof? Folhas. Essas folhas, elas lembram que na época de Jesus, quando Jesus estava aqui com nós, as pessoas botavam muitas folhas para ele passar, fazendo um caminho para ele passar. E nessa época aqui, apareceu um monte de crianças em volta de Jesus e começaram a gritar: Hosana, Hosana nas alturas! E alguns discípulos, alguns amigos de Jesus, disseram assim: sai daqui, criança, sai daqui, não vamos incomodar o Senhor Jesus. E o Jesus disse: não, da boca dos pequenos vem o verdadeiro louvor. Então, desde essa época, Jesus já amava as crianças. Jesus está sempre contigo, tá bom? Então, vamos ver uma outra lembrancinha que a Páscoa nos mostra. Suco de uva. E também tem um pão. Olha só. Sim. Esse é o vinho e o pão. Naquela época, Jesus fez a sua última ceia com seus discípulos, com seus amigos, né? Vocês lembram que a Pro disse o que é discípulos? Discípulos eram os amigos de Jesus, eram os seguidores de Jesus, né? Que Jesus ensinava eles e depois eles iam ensinar as mensagens que Jesus dava para as pessoas, depois seus discípulos iam passar para as outras pessoas também. E nesse dia aqui, aconteceu uma coisa muito legal. Jesus serviu a sua ceia com eles, ele ceiou com seus discípulos. E nessa ceia tinha o suco de uva, que naquela época também era conhecido como vinho, e o pão. O que ele fez? Primeiro, ele partiu o pão, deu graças, né? Deu graças, partiu o pão e disse: comam, este é o meu corpo. E deu um pedacinho, um para cada um. Repartiu o pão, um para cada um. E depois, a mesma coisa.
ele deu graças a Deus e depois ele colocou esse suco em cálices e entregou um para cada um dos seus discípulos e disse: tomam, este é o meu sangue. Os discípulos ficaram meio confusos. Por que será que Jesus estava falando isso? Esse é o meu sangue e esse é o meu corpo? Por que será? Vamos ver o que aconteceu depois? Depois que isso aconteceu, vamos lá. Algemas? Que é isso? Sim, algemas. Essas algemas nos lembram que Jesus teve que ser preso. Um dia Jesus estava orando lá no monte e apareceram os guardas, os soldados, e prenderam Jesus com uma corda bem forte. Mas, por que Jesus foi preso se Jesus não fazia nada? Ele nunca fez nada para ninguém. Mas Jesus, ele tinha uma missão aqui na Terra, né? Que Deus deu essa missão para ele, uma missão muito importante. Vamos ver? A cruz, chegou esse momento, pessoal. Depois que Jesus foi preso, eles amarraram Jesus, eles bateram em Jesus e Jesus teve que carregar a sua cruz. E ele carregou essa cruz tão pesada. Por quê? Jesus teve que se entregar por nós, por nossos pecados. Deus entregou o seu Filho, né, na cruz para nos libertar, para nos aproximar dele. Quando o nosso coração está cheio de pecado, a gente não consegue ficar perto de Deus. E Jesus fez isso. Ele entregou o seu sangue por nossos pecados. Depois disso, tem uma coisa aqui. Que é isso? Esse aqui simboliza o sangue de Jesus. Todas essas gotinhas simbolizam o sangue de Jesus, derramado lá na cruz. Derramado lá na cruz. Esse sangue aqui, agora que Jesus derramou o seu sangue, esse sangue é para limpar o nosso coração de todo o pecado. E assim nós vamos ser salvos, né? E nos aproximar cada vez mais de Deus. Tem uma outra coisa aqui, vamos ver se vocês vão lembrar. Uma pedra? Como assim uma pedra? O que isso quer dizer? Lembra daquela pedra? Aquela pedra, lembra? Aquela pedra que fechou o sepulcro. Essa pedra fechou o sepulcro. Quando Jesus foi morto na cruz, Jesus foi colocado num sepulcro, né? Só que ele ficou lá só um dia. Por quê? Porque no domingo ele ressuscitou. Essa pedra rolou e Jesus não estava mais lá dentro. Jesus tinha ressuscitado. Por isso que nós acreditamos num Deus vivo. A gente não acredita num Deus morto. Nosso Deus está vivo e ele fez isso tudo por nós, para nós nos aproximar cada vez mais de Deus. E por último, com tudo isso, nós devemos que entregar o nosso coração para Jesus e ser grato, né? Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro e se entregou na cruz. Então vamos dar o nosso coração todos os dias para Jesus. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Vamos continuar orando para que isso passe logo e a gente volte às nossas aulas normais. Um grande beijo e feliz Páscoa para vocês!